Meus queridos irmãos, eu quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Amém. Mais uma vez estamos aqui para prestarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E a palavra do Senhor, no Evangelho de João, não precisa abrir que eu vou ler para os irmãos. Senhor, Jesus diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Aquele, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o capítulo 7, 37 e 38 não está na primeira parte do dia, mas esses versículos. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. João 7, 37 e 38. E o primeiro texto está dentro do contexto da mulher samaritana, João 4, 14. Presbítero Gerson, vamos ficar em pé, meus queridos irmãos, e vamos agradecer a Deus, louvar ao Senhor, orar ao nome do nosso Deus, e o presbítero estará, neste momento, fazendo uma oração de invocação e adoração a Deus. Vamos orar? Amém, Senhor. É verdade.
Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos louvar com alegria. A palavra do Senhor diz para que nós celebremos ao Senhor com alegria, e não com tristeza, não é? Então, vemos ao Senhor a equipe de louvor nos conduzindo ao louvor ao nosso Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente, isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente, isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus
nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris do céu no meu coração. Toda vez que eu tive sede, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber.
pelo dia de hoje, ó Pai. Obrigado por Obrigado. todos estarmos aqui reunidos na Tua casa, ó Pai. Obrigado por termos o privilégio de louvar o Teu nome, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus soberano, ó Pai. É um Deus que provém, é um Deus que cuida de nós, ó Pai. E hoje nós te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, irmãos, da louvor. Aliás, sempre nós vamos a Deus e sempre nós enfatizamos isso, que a Bíblia nos ensina: toda honra, todo louvor, elogio, pertence a Deus, e nós louvamos ao nome do nosso Deus. Queremos agradecer. Estou sempre notando a equipe de louvor, domingo passado também. Sempre tem sido assim, é claro, mas a seleção dos cânticos, por exemplo, que cantamos agora, tem tudo a ver. Falar do nome do nosso Deus. Uma palavra de encorajamento, viu, irmãos? Do louvor. Domingo passado também, domingo retrasado também. Então não é falando todo domingo, toda hora, mas são palavras de incentivo. Sim, devemos falar, sim, para todos nós, mas toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cânticos que nós cantávamos lá atrás, na minha época, clássicos, né? Verdadeiros clássicos. Cânticos que tem muitas coisas boas de cantos hoje, nos dias atuais. Tem muita coisa ruim, temos que selecionar perfeitamente. Mas aqueles clássicos, domingo passado também, a turma colocou, eu me lembro dos cânticos dos vencedores, que refletem a palavra de Deus. E dentro disso que nós estamos falando, queridos irmãos, Senhor nosso Deus, temos lá em João, viva, bom de água vivas. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 121. 120. Depois nós teremos um momento de contrição a Deus, irmão. Um momento tão especial que temos, não somente, mas principalmente no culto. Nesse momento, diante do nosso Deus, que rege a história, que dirige a história, dirige a sua vida, a minha vida também. Eu creio que você crê nisso. Depois nós lemos esse salmo tão belíssimo, nós vamos nos prostrar a Deus e falar particularmente a Deus e falar: Senhor, misericórdia. O Gerson já colocou as palavras representando a todos nós, e é isso mesmo, tem misericórdia de nós. Vamos, mesmo assentados, irmãos, nós vamos ler todos juntos, Salmo 121, que é um belíssimo, poderoso e profundo salmo. Deus, o fiel guarda dos homens. Então vamos ler todos juntos, Salmo 121. Vamos lá? Elevo os olhos para os montes. Onde irá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bom? Amém, irmãos? A gente não fala, a gente fala amém de coração mesmo diante do Senhor. Salmo, irmãos. Não é? Salmo. Quando estamos, não é só quando estamos desesperados, mas quando estamos aflitos ou desesperados, pedindo socorro, vamos à fonte,
fica aqui. De onde me virá o socorro, pastor? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Presbítero Cristiano, por gentileza, e a Deus numa oração de contrição representativa por todos nós. Vamos orar? Amém. 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 Vamos orar mais uma vez daqui a pouquinho, mas vamos lá para Números. O livro de Números. Vamos, texto que servirá base para a nossa mensagem. Números capítulo 6. A partir do verso 22. A bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal. Números, bem facinho de achar este livro, não é? Capítulo 6, versos 22 a 27. Apenas estes poucos versos deste texto maravilhoso. E está dentro de um contexto também maravilhoso. Número 6, 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis. Vamos juntos agora, meus irmãos. Eu ia ler, mas vamos ler todos juntos. Vamos lá? Verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome, filhos de Israel, e eu os abençoarei. Curve a sua cabeça, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez humildemente estamos aqui e rogamos, ó Deus. Rogamos a tua graça, como já foi dito, Senhor, nas orações pelos teus servos, nas leituras quando nós somos confrontados e convocados diante do Senhor, a louvarmos com alegria, a no momento, Senhor, de colocarmos o nosso coração em contrição, em humildade, em arrependimento, em quebrantamento, Senhor, declarando, ó Deus, que nós dependemos do Senhor totalmente. E agora, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com cada um de nós, porque precisamos sempre do Senhor, ó Deus,
Dá-nos sempre fome e sede da tua palavra, da tua presença, Senhor. Da tua presença. Eu peço pela vida das crianças também, do culto que elas haverão de ter agora. Que o Senhor também abençoe a professora nesta oportunidade, ou as professoras, e abençoe também as crianças, ó Deus, para que a palavra do Senhor cale profundamente no profundo destes coraçõezinhos. E as crianças nunca venham a se desviar, quando jovem, ou quando adulto, ou quando velhos, jamais venham a se desviar, Senhor. Dá-nos a tua bênção agora e fala-nos aos nossos corações. E toma a minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Fale, Senhor, nossos corações. E usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Estão preparados? Podem partir. Não fique. Eu até digo aqui que você percebe que às vezes eu estou olhando para o celular, irmãos, mas eu não. Muita coisa mudou, essa questão de horário, a gente fica preocupado um pouco. Nem sempre eu consigo. Mas eu não ficava assim antes não, né? Sempre negócio de celular, eu sempre falava, e com certeza você também concorda comigo, ó, penso, a gente tem que desligar o celular. Mas agora, irmãos, não fique preocupado com isso. Às vezes eu dou uma olhadinha aqui no celular para ver o horário mesmo, né? O reloginho interno. Agora, eu não desligo o celular, mas eu coloquei no mudo aqui no Vibracal. Meus irmãos, estamos atravessando uma das maiores crises de todos os tempos. Certamente estamos. Sem dúvida nenhuma. Com a pandemia. A pandemia afetou a economia mundial. A pandemia afetou o Brasil. Muitas empresas, estabelecimentos e negócios, comércios, fecharam as portas. A pandemia afetou escolas, principalmente escolas públicas. A pandemia afetou famílias. Geral, não todas, mas muitas. A pandemia afetou casamentos. A pandemia afetou até mesmo os próprios crentes. E em decorrência disso, muitos crentes, ou não tão muitos crentes, enfraqueceram na fé. Em decorrência disso, enfraqueceram na fé, esmoreceram um bocadinho e deixaram o Senhor e cavaram cisternas rotas, aquilo que Jeremias vai falar no capítulo 2. Enfraqueceram na fé, ou estão enfraquecidos, eu estou falando isso no geral, entenda bem. E deixaram o Senhor e cavaram cisternas rotas. Qual é o cerne do problema? Evitemos justificativas nossas, que são boas às vezes, e que são legais, e que são interessantes, e que às vezes até cola. Mas qual é o cerne do problema? O cerne do problema é exatamente este, como vos falei. Não buscaram o Deus da bênção, mas estão buscando, ou buscaram, ou estão buscando desesperadamente as bênçãos de Deus. Eis o cerne do problema.
quando lemos lá no Salmo 121. Não buscaram o Deus da bênção, a fonte, mas estão buscando desesperadamente as bênçãos de Deus. É sobre isso que eu quero falar nesse momento, meus irmãos. Buscando o Deus da bênção. E não a bênção de Deus ou as bênçãos de Deus. O Deus da bênção. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta está lá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em primeiro lugar, meus irmãos, com base neste texto maravilhoso, o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Essa é a primeira lição à luz desse texto. E à luz da Bíblia. E à luz do Salmo 121. O Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Meus irmãos, vamos lembrar um pouquinho o contexto. Como eu gosto do Antigo Testamento, claro, de toda a Bíblia, mas sempre é um desafio. E eu não estou dizendo que seja fácil, é o desafio de nós lermos a Bíblia de capa a capa. De repente você até começa no Novo, depois você vai para o Velho, mas lermos a Bíblia para percebermos ali a maneira como Deus conduz. É claro que vários textos são maravilhosos, e todos os textos são, e a tendência é nós tirarmos um texto de um contexto, ou selecionarmos, sermos seletivos, e observarmos tantos milagres no Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, o que me impressiona nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é que Deus vai conduzindo o seu povo, a nação de Israel e a nova Israel que somos nós. Há uma continuidade e nunca uma descontinuidade. Isso é uma boa dica para a gente não parar no Antigo Testamento, principalmente, às vezes, textos assim, ou genealogias. De repente a gente começa a ler e não entende, e está confuso, e está difícil. Continua lendo, peça a graça do Senhor. Obviamente, Senhor, Espírito Santo, Deus me ajude. E você vai entendendo na primeira leitura, na segunda, a maneira como Deus vai conduzindo. É claro que está cheio de milagres maravilhosos e podemos destacar isso. Mas esse não é o ponto, é a maneira. Isso que me impressiona, e eu fico fascinado com as Escrituras, meus irmãos. A nação de Israel, por que eu estou dizendo isso? Não somente para te dar gosto mais pelas Escrituras, eu e você, mas a nação de Israel descartou a principal das bênçãos. A bênção da presença de Deus. Olhando, vendo tantas maravilhas que eles viram. Quem estava lhes conduzindo o tempo todo era o próprio Deus. Eles descartaram. Não que eles não entenderam isso, ou não estavam entendendo, eu creio que sim. Por meio da condução de Moisés, e você volta um pouco antes, em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, depois Josué. Mas eles descartaram, meus irmãos, a principal das bênçãos, a bênção da presença de Deus. Menosprezaram a fonte da bênção, o próprio Deus. E Números, o livro de Números, ele narra a transição da nação de Israel do deserto, essa transição para a terra prometida, simples assim para tentar fixar no teu coração.
O livro de Números é precioso também, porque narra essa transição do povo de Israel do deserto para a terra prometida. E Deus, o que ele fez? O tempo todo, preparando o povo, preparou esse povo, Deus instruiu esse povo sobre como a nação devia marchar rumo à terra prometida. Então veja, Deus preparou este povo, instruiu este povo, exortou, ensinou, por meio de Moisés, depois Josué, e proveu todos os meios necessários para a subsistência do povo de Israel. Todos os meios. Nada lhes faltou. Nada lhes faltou. Um pouco do contexto geral. Mas não lhes faltou o principal, é isso que nós estamos falando. O Deus da bênção, ou seja, a própria presença de Deus. Representada, por exemplo, na coluna de nuvem e também na coluna de fogo. Também representada no tabernáculo, que Deus, quando manda Moisés construir lá no capítulo 25 de Êxodo, se não me falha a memória, ali começa as instruções de Deus por parte de Moisés. Está na sequência, não é? Depois lá na frente o templo de Salomão. E sempre conduzindo. Por isso, de novo, não é por isso que a gente para a leitura. Talvez um dos pontos seja isso. A gente não entende, claro, está entendendo e tal, mas não vê essa condução. É maravilhoso, meus irmãos, nós percebermos isso e olharmos para isso e tirarmos lições positivas ou olhando o que precisa ser melhorado. Então, Números trata sobre isso, essa transição da nação de Israel. E Deus preparando, instruindo, exortando, como eles deveriam fazer, e proveu todos os meios. Mas não lhes faltou o principal, a própria presença de Deus. Eles não precisavam de mais nada, meus irmãos. Porque já tinham tudo. Pense sobre isso um pouquinho. Eles não precisavam de mais nada. Pense em você. Eles já tinham tudo. Eles só deveriam, meus irmãos. Isso nós vemos na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Eles. E aí se você vai fazendo uma leitura mais criteriosa, você vai perceber isso. Certo? Não dá para ver agora. Mas eles só deveriam amar a Deus de todo o coração, porque vai falar lá em Deuteronômio, e externalizar esse amor, e expressar esse amor em fé e obediência, nessa marcha, nessa peregrinação do deserto à terra prometida. Eles deveriam fazer exatamente isso, amar a Deus de todo o coração e externalizar esse amor em fé e obediência a Deus. Mas pasmem os irmãos, a nação de Israel fez exatamente o contrário. A nação de Israel fez exatamente o contrário. Descartaram, menosprezaram a presença de Deus, a bênção da presença de Deus. Este é o primeiro ponto que estamos destacando. O Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus, ainda que você já saiba. Meus irmãos, quando nós observamos aqui no texto, você está com a sua Bíblia aberta, nesses versos subsequentes, verso 24, verso 25 e verso 26. Por que você acha que o Senhor, o termo, a expressão o Senhor, ela se repete 3 vezes? Por quê? Toma minha aguinha.
Por que você acha que se repete? O Senhor, aí fala, te abençoe. No verso 25, o Senhor, e aí diz, no verso 26, o Senhor. Por que você acha? Redundância? Redundância? Não! Meus irmãos, a expressão o Senhor se repete por duas razões simples, mais profundas. A primeira razão é exatamente essa, justamente porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. O Senhor, é o Senhor que te abençoa e que vai fazer isso. É o Senhor que vai fazer aquilo. É o Senhor sobre ti, levante o rosto, etc e tal. E o povo não entendeu. Ou se entendeu, descartaram, desprezaram. A principal das bênçãos, a presença de Deus. Por mais que nós saibamos disso, meus irmãos. O povo sabe, certo? Deus da bênção, devemos buscar o Deus da bênção, é melhor do que as bênçãos de Deus, mas nós escorregamos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a nossa tendência é o segundo ponto, e nessa questão eu destaco. Por que essa expressão, a expressão o Senhor se repete? Porque Deus é a fonte das bênçãos, é a fonte de todas as bênçãos. E o segundo é porque a nossa inclinação, a tua também e a minha. Não quer dizer que você vai fazer, meu irmão, mas é a tua. Preste bem atenção, eu volto no texto de Jeremias. A nossa inclinação é buscarmos outras fontes. Outras fontes. O profeta Jeremias lá diz, Jeremias capítulo 2, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum valor. De nenhum valor. Então, se queremos alguma explicação das coisas, vamos para a Bíblia. Ah, por que está desanimado? Ah, por que é isso? Claro, irmãos, podemos nos movimentar e devemos, e podemos e vamos fazer isso. Mas vamos para a Bíblia. Por que eu desanimei? Por que eu estou assim? Por que a minha fé está enfraquecida? Enfraquecida? Porque dois males talvez eu esteja cometendo, a pessoa esteja cometendo. O meu povo a mim me deixou, e ele diz aqui, o meu povo a mim me deixou. O manancial de águas vivas. Dois males cometeram o meu povo. A mim me deixaram. Manancial de águas vivas. Por isso que nós até cantamos, né? Belíssimos 3 cânticos. E esse, Felipe, que vocês que maravilhoso. Por isso, irmãos, eu não estou aqui. A puxada de orelha é para todos nós, irmãos. Para todos nós. Fica um pouquinho sem ler a Bíblia, não é? A gente comenta muito em casa isso. A Lu me abençoa com as suas palavras. E não estou dizendo que isso não aconteça aqui, tá? Por favor. Mas, pastor, você precisa disso? Claro que sim. Sabe que no seminário eles dizem para nós, olha, toma cuidado para vocês não largarem a Bíblia. Dona Vera, é isso. Toma cuidado para você, futuros pastores, ficarem só nos livros. Claro, livros são bons. E aí você fica só no livro e deixa a Bíblia. Começar na minha vida. Um pouquinho que a gente deixa de ler e, de novo, você tem os seus afazeres. O presbítero Gerson dirige o tempo todo. Não tem, né? Como que ele não tem como largar o carro ali? Tem. Sempre dirigindo. E vocês têm. Deus sabe disso, irmãos. No meio do trabalho, você não vai ler a Bíblia. Você está trabalhando. Claro que sim. Mas você entende. Nós entendemos essas questões. Mas ainda, quando a gente sai um pouquinho da linha, o Senhor, de maneira afetuosa, e é lindo isso, irmãos, você vai ver no texto, de maneira afetuosa, ele diz por meio aqui do profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 males, a mim me deixou um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Irmãos, você percebe o perigo do distanciamento de Deus, do distanciamento do Senhor, o Deus da bênção, ou das bênçãos, porque não vai ter neutralidade.
É um perigo, meus irmãos. Então, de repente, lá. E o que é pior de tudo isso, a pessoa pode se tornar um religioso dentro da própria igreja. Eu não estou aqui entrando em questões de salvação, não, irmãos. Nada disso. Aqui cada um tem que se avaliar, se autoexaminar. Não é nada disso. Mas nós temos que falar essas coisas para nós mesmos. Nos autoavaliarmos sempre. Para que nós não nos tornemos religiosos até mesmo dentro da igreja ou fora. E nós vamos nos distanciando e não tem meio termo. O que vai acontecer? Eu vou ir buscar em outras fontes. Não me refiro a buscar em outras igrejas, ir para outras igrejas. Não é isso que eu me refiro. Pode ser que também isso aconteça. Não, irmão. É porque eu vou deixando Deus da bênção, que é o melhor do que as bênçãos de Deus. É exatamente isso que o povo de Israel, e nós somos a nação de Israel, a nova nação de Israel, por extensão. Por extensão, meus irmãos, e nós observamos isso, e aquilo que Paulo diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tudo que foi escrito, tudo, e os exemplos do Antigo Testamento, está lá no capítulo 10, depois você vê lá, tudo foi escrito para o nosso ensino, para o nosso exemplo, para tirarmos lições para a nossa vida. Então note, meus irmãos, que o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus, e estas expressões, estas repetições do Senhor está dizendo exatamente isso. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Mas em segundo lugar, a bênção de Deus significa conhecer o caráter santo de Cristo Jesus e ser semelhante a Ele. Olha isso, irmãos. Estamos respondendo algumas coisas quais são as bênçãos de Deus. A bênção de Deus significa conhecer o caráter santo de Cristo e ser semelhante a Ele. O que é a bênção de Deus? Se alguém te perguntar, significa ter coisas? Significa ter? Significa ser? Significa possuir? Isso é a bênção de Deus. É claro, meus irmãos, que essas coisas compõem, fazem parte do favor de Deus, da graça de Deus. Mas você sabe, eu também. E essas coisas não são principais, porque vai passar, tudo está passando. Mas a nossa tendência, meus irmãos, ainda que saibamos, cuidado com isso. É buscar em outras fontes, é cavar cisternas rotas, quando eu deixo o manancial de águas vivas. Meus irmãos, olha que coisa bonita do que significa as bênçãos de Deus. Veja, aí no próprio texto, vários versículos que falam sobre essa palavra resplandecer. A bênção de Deus é o relacionamento pactual com o Senhor, face a face. No sentido de intimidade. Meus irmãos, a bênção de Deus, por isso que eu me encanto com o Antigo Testamento, indo para o Novo. A bênção de Deus é o relacionamento pactual, desde o Gênesis. Essa é a proposta das Escrituras e segue na eternidade afora. É o relacionamento que Deus requer de nós. Essa é a essência da bênção de Deus. Não que seja errado pedir alguma coisa, embora dependa do nosso motivação, claro que sim. Mas você pode pedir uma bênção, Senhor, abençoe, sempre falamos isso. Por aquela pessoa, Senhor Jesus, graça do Senhor.
Temos tantas coisas, tantos milagres, tantos exemplos. Mas note, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai mostrando isso, mas eu preciso lê-la, entendê-la, e com a graça de Deus praticá-la e perceber isso, senão eu não vou perceber. E a essência da bênção de Deus é o relacionamento pactual com o Senhor, face a face. E aí diz aí, o Senhor te abençoe e te guarde. Agora, pense um pouquinho, por alguns segundos. Conta as bênçãos agora mesmo no teu coração. Coisas literais ou não, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. Quantos livramentos. Quantos livramentos neste ano? Quantos livramentos ano passado? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Meus irmãos, está aqui. Na perspectiva da oração, domingo passado, lembra que falamos sobre Ana? E fizemos um paralelo, um contraste sobre aquela oração do fariseu que... Não é isso que o Senhor... Essa não é a oração do fariseu que o Senhor nos propõe, mas nos propõe a oração do publicano que diante do Senhor nem ousava olhar para o alto e disse: "Sê propício a mim, pecador", batendo no peito. Não precisa exatamente fazer isso, mas essa ideia. Sabe o que significa essa ideia, meus irmãos, do texto passado, e que tudo está ligado? É dizer assim: eu sou um miserável pecador. Olha que bênção, a bênção da percepção disso. Não é só aquela... Claro que às vezes a gente faz isso em casa. Eu não estou dizendo que esteja errado, mas é essa questão: Senhor, perdoa, ó Deus, a multidão dos meus pecados. Bem, e de repente a gente faz essas orações e faz rapidinho. É perceber, é falar. É claro que Deus sabe de todas as coisas, mas falar com o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor, a bênção do Senhor, que nós estamos nesse ponto, a bênção de Deus significa conhecer o caráter santo de Cristo Jesus e ser semelhante a Ele. Relacionamento pactual com o Senhor, de intimidade com Deus. E o Senhor resplandece o rosto sobre o seu povo e tem misericórdia dele. É a bênção de Deus. Eu tenho misericórdia da minha vida. Não sou nada. Mas de fato eu não sou nada mesmo. Porque se o Senhor deixar, eu caio. Se o Senhor deixar, eu me desvio. Até que ponto, meus irmãos, nós temos essa consciência? Pastor, eu não sei, mas eu quero ter mais. Amém, é exatamente isso. Vamos buscar o Deus da bênção diariamente. Nós ficamos impressionados com os livros quando nós entramos no seminário, porque a percepção dos autores, meus irmãos, são fantásticas. Eu estou falando de livros, não é? Que lemos. Por isso que é o perigoso ficar no livro e deixar a Bíblia. Que percepção, irmãos! Que profundidade! Às vezes a gente está conversando com irmãos, com os presbíteros a respeito do bom sentido. Não é para ficar discutindo em teologia. Eu não estou fora dessa, mas é tão bom a gente conversar sobre isso. E que profundidade! Então, quando a gente vê autores, própria Bíblia, meus irmãos, tendo sobre isso, essa questão, senão a gente vai: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, aquilo que eu cometi essa semana, Senhor, Deus perdoa, Deus já perdoou, eu já sei aquelas coisas as doutrinas, eu já sei, está tudo certinho. Você sabe o que significa essa ideia de resplandecer? Já falei um pouquinho. Essa ideia esse pensamento, essa metáfora tem a ideia de conhecê-lo face a face. E a face, agora eu quero que você imagine isso, exatamente isso. É a face de Deus brilhando e sorrindo
para o povo de Deus, esta ideia, obviamente espiritual. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. É a ideia de Deus se alegrando, sorrindo. Esta ideia, meus irmãos, para o seu povo. Podemos imaginar um pouquinho, mas com certeza não profundamente, mas um pouquinho podemos. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A ideia também são de bênçãos espirituais. Também, meus irmãos, bênçãos materiais. Não estou dizendo que não estejam inclusas aqui, sim. Mas você percebe que quantas bênçãos. Eu pedi para que você relacionasse no teu coração. Aí o hino que cantamos sempre, eventualmente. Quantas bênçãos. Dize quantas são. E ele diz aqui, levante o rosto e te dê a paz. Pense na paz. Meus irmãos, paz não significa apenas cessação de uma luta. Paz não necessariamente significa a cessação de uma guerra. Também pode ser. Paz é aquela paz interior, evidentemente a paz de Cristo. Mas veja o que a Bíblia fala sobre paz. Primeiro temos a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 5. Pastor, o que significa isso? Um dia estávamos indo para o inferno. Deus nos tirou e nos deu a paz. Esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. E é esta paz que Deus te reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Esse é um tipo de paz que a Bíblia ensina. E a outra paz que também fala que a paz que a gente costuma dizer, não é? Eu não estou com paz. A paz de Cristo, não apenas uma sensação. Note, meus irmãos, sobre essa questão das bênçãos de Deus e de paz. E nós somos, assim, às vezes superficiais, e eu também sou. Superficiais, eu não estou com paz. Ok, nós queremos ter paz. E a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração. Ótimo. Vamos rogar a Deus por esta paz. Mas digamos que num domingo você não está assim. Deus saiu de você? Isso mesmo, gostei o rostinho. Não é, dona Vera? Deus desistiu de você? Deus abandonou você e eu? Por causa desta paz que Paulo fala, que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus, tudo é Cristo. É que você tem essa paz. E às vezes nós não estamos sentindo, mas não é uma questão de sentimento, não é uma questão de sentimento, é objetividade. Ele fez isso. São bênçãos que nós acreditamos sim, mas eu não sei até que ponto isso assimilamos lá no coração. Mas o terceiro e último ponto, a bênção de Deus já foi conquistada em Cristo Jesus. A bênção de Deus já foi conquistada em Cristo Jesus. Meus irmãos, a maior de todas as bênçãos, você servo de Deus, você serva de Deus, jovem, adulto, todos aqui, preste atenção nisso. A maior de todas as bênçãos você já possui. A maior de todas as bênçãos você já possui, que é a salvação em Cristo Jesus. E o seu relacionamento com Ele diário, que precisa ser mantido, alimentado, e que continuará eternidade
afora. Aqui, meus irmãos. Senhor, dá-me. Obrigado, Senhor. Às vezes a gente também faz aquele agradecimento, mas de fato me dá essa percepção disso, Senhor. Dá-me a percepção disso, porque se todos os crentes tivessem essa percepção, todas as igrejas não tinham, faltariam bancos para se sentar. Faltariam bancos para se sentar. Porque estariam todas as igrejas lotadas, abarrotadas de gente, de irmãos que querem a Deus, que têm fome de Deus, que percebem isso. Senhor, eu te agradeço, eu creio sim, que a maior de todas as bênçãos, pela graça, o Senhor me deu de presente em Cristo Jesus, e nos relacionarmos com Ele. Domingo passado eu fiz essa pergunta para nós: como é que está o teu relacionamento com Deus? Isso é a coisa mais importante, meus irmãos. Que privilégio, que tranquilidade, que segurança, como cantamos. Assim como Deus preparou o povo de Israel, assim como Deus instruiu o seu povo sobre como a nação deveria marchar. Tem que fazer isso. Deixa a idolatria. Faça isso, deixe de fazer aquilo. E proveu todos os meios, as subsistências. Alimentação, roupa, é aquilo que Deus tem provido para você. E a principal de todas elas, a presença de Deus. Assim acontece com você e comigo, por extensão. Porque somos o novo Israel. Creia nisso, meus irmãos. Portanto, não desprezemos isso, a fonte. A bênção de Deus já foi conquistada em Cristo Jesus. Não precisamos de mais nada, porque já temos tudo. Então, o que Deus requer de nós foi aquilo que falamos no início. Que o amemos de todo o coração. Não estou dizendo que você não ame. Estou dizendo que você não ame. Mas que o amemos mais e mais, de todo o coração. Marchando, peregrinando e externalizando. Amando de todo o coração, mas eu preciso externalizar. Eu preciso da prática de vida. Externalizando como, pastor? Pela fé. Veja, meus irmãos, a mesma ideia do Antigo Testamento se estende para o Novo Testamento. Não há descontinuidade. Por isso que as pessoas não entendem o Antigo Testamento. E aí é porque quebra. Acham que quebra. Não, nada disso. É o Deus do pacto. É o Deus da aliança que conduziu o seu povo. Muitos morreram. E que tem conduzido a nossa vida. Vamos descartar? O que Deus requer de você e de mim é exatamente que o amemos de todo o coração, externalizando em fé. Portanto, o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo em obediência e não se desvie do foco. Você quer saber de novo e lembrar por que às vezes acontece eventuais desânimos? Eu não estou dizendo especificamente a questão de pandemia, mas também aqui. Ajudemos. Vamos orar. E vamos pedir a graça do Senhor sobre todos nós. Saímos da presença de Deus. Ou seja, cavamos, deixamos as coisas do Senhor. Não se desvie do foco. Quando a palavra do Senhor diz lá em Romanos, e é um versículo tão bonito, que a gente recita, fala, decora: se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Deus é por nós. Várias vezes eu falei, nesse tempo de pandemia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora pense, se Deus for contra nós, ai de nós! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.
Mas se Deus for contra nós, ai de nós. É que o povo não entendeu, irmãos. Tinha comido o tempo todo, e Deus fazendo milagres portentosos, extraordinários, fantásticos. Não entenderam. Concluo, meus irmãos, dizendo que a bênção de Deus é manifestada em sua vida, sabe como? De multiformas, claro, multiforme graça de Deus, diz a Bíblia. Mas sabe como que a bênção de Deus é manifestada na sua vida e na minha vida também? Com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquilo que a gente sempre fala, graça e paz, e a gente fala rapidinho e nem se apercebe disso. Nós podemos fazer um resumão disso tudo? Como é que se manifesta a bênção de Deus sobre a minha vida, pastor? Deus manifestando a sua graça o tempo todo. Já manifestou, obviamente, em Cristo Jesus, nos salvando, mas continua manifestando o seu favor, a sua graça, protegendo, resplandecendo o seu rosto, tendo misericórdia de você e de mim, te dando paz, te motivando domingo a domingo, não a ouvir o homem, o pastor, mas ouvir Deus falar. Sabe o que significa a bênção de Deus na sua vida? Significa a presença do próprio Cristo. Emanuel conosco, diz lá Mateus capítulo 1. Emanuel conosco, Deus conosco, todo tempo. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, cada vez mais. E oremos, meus irmãos, de fato, por alguém, por de repente familiares. Temos que orar, Senhor, aquece. Temos que orar, irmãos. Abençoe jovens, abençoe os adolescentes, de fato. Nós estamos sempre falando sobre isso. Temos a reunião de oração, ore por você mesmo, mas interceda pelo outro. Mas devemos sempre perceber isso. A Bíblia já nos mostra isso. Já nos adverte, puxa a nossa orelha. Para que nós não venhamos a também, amanhã ou depois, cavar cisternas rotas. Não. Deus te abençoe e Deus te guarde. E eu fecho com João, o texto que eu li lá do início. João capítulo 4. Diz assim, aquele, porém, que beber a água, o Senhor Jesus diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que bonito. Vamos para a fonte. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E depois o capítulo 7, versos 37 e 38, que Jesus exclamou dizendo, se alguém tem sede, de repente alguém esta manhã está com sede, venha a mim. Vá na fonte, meu irmão. Vá a Jesus. Verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do interior fluirão rios de água. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino Grata Memória. Este hino é um hino também maravilhoso e poderíamos cantar outros hinos, quantas bênçãos, mas vamos cantar esse hino mais bem forte, irmão. Se você puder, o máximo possível, levantar a sua voz. Na verdade, não é levantar a voz, é levantar o coração, não é cantar com o coração contrito diante de Deus. Vamos ficar em pé e finalizar com o hino 64, Grata Memória, resposta à palavra de Deus. Hino 64. Canta forte, canta bonito. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar
obrigado, ó Deus, pelo momento que passamos e com teu nome, Senhor. Dá-nos a tua graça, a tua bênção. Nos acompanhe, Senhor Jesus. Eu peço uma bênção especial para cada família representada, Senhor. Aqueles em especial que estão um pouco adoentados, estão mais preocupados, ficaram em seus lares, Senhor Jesus. Ó Deus amado, que a graça do Senhor, queremos agradecer que o Senhor tem manifestado as bênçãos do Senhor. O Senhor tem manifestado a graça do Senhor, protegendo durante esse período de pandemia, livrado. Ó Deus amado, e nós temos visto e queremos agradecer humildemente. Ensina, Senhor, a agradecer, Senhor. Porque precisamos orar, mas não sabemos orar como convém, como diz a tua palavra. Assista-nos, ó Deus. Guia-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós e abençoe a tua igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que porventura estão um pouco enfraquecidos, desanimados. Abençoe a nossa juventude. Abençoe, ó Deus, os nossos adolescentes, ó Deus. Ó Deus amado, visita essa turma. Visita, Senhor, esses corações e desperta, Senhor Deus. Desperta, ó Deus, a graça do Senhor. Esteja ali sobre eles, ó Pai. Traga-os de volta e abençoe toda a tua igreja. A liderança da nossa igreja, a SAF, ao PH, ao MP, ao CP, todos, ó Deus, nós precisamos da tua presença. Ó Deus, precisamos da tua presença. E que não venhamos a descartar jamais isso, Senhor. Na presença do Senhor. Nós agradecemos tantas bênçãos, contamos as bênçãos. E quantas são? Mas, ó Pai, que estejamos sempre buscando a fonte que é o Senhor, o Deus da bênção, o Deus, a fonte que é o Senhor, como vimos na tua palavra, Senhor Jesus. Pai amado, guarda a tua igreja, guarda todos nós, livra-nos do erro, livra-nos do pecado e livra-nos do desânimo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que a maravilhosa graça, extraordinária e inexplicável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a intimidade do Senhor conosco e o Espírito Santo seja sobre nós, dando força, capacitação, hoje e para todo sempre. Amém. Podemos assim.